solução que a gente olha é uma solução que ela tem que resolver essa dor 20, 30, 40, 50 vezes melhor do que algo que já existe no mercado. Quem não usa hoje alguma ferramenta de inteligência artificial, para mim, desculpa, é Você tá perdendo produtividade. O que eu quero é o quê? Você conseguiu transformar isso em algo que resolve um problema relevante de uma maneira relevante? Para que eu vou querer ficar competindo com o desenvolvimento de IA, sendo que a gente tem uma coisa aqui que talvez esses lugares não tenham? É mercado interno. Ou seja, você abriu uma padaria, literalmente é uma padaria, sem saber se ia ter cliente. Eu nunca vi uma mudança tão radical no acesso a empreender algo digital igual a gente tá vendo agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui no nosso podcast, você sabe, você aprende sobre empreendedorismo, sobre investimento, você aprende como que você pode liderar melhor uma equipe e, acima de tudo, os 5 Cs que eu sempre falo, que é você ter coração, prestar atenção no cliente, controlar a caixa, ter cadência na sua empresa e, claro, você estabelecer uma cultura. Hoje tem um convidado que é o Rodolfo Zuri, uma pessoa muito especial, porque ele foi uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu vim aqui para Minas Gerais. Que me dera. A gente se mudou é o mínimo para VH. E o Rodolfo hoje, vou deixar de se apresentar, mas só para fazer uma breve introdução para você, ele hoje é investidor anjo na FIEMG e ele é a pessoa que está liderando esse projeto, que está buscando empresas, então fica atento aqui nesse episódio, está buscando empresas para poder fazer aquele belo investimento e potencializar o seu negócio. E também é consultor em Venture Capital, trabalhou muito próximo a CVCs e construção de toda essa parte de investimento para empresas grandes e também, claro, como eu mencionei, atua como investidor. Rodolfo, vou passar para você poder se apresentar e falar um pouco sobre esse projeto que você está liderando e puxando agora, e aí a gente vai num bate-bola aqui. Combinado, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação e estar contribuindo e doando seu tempo aqui para toda essa Obrigado a você, cara, aí pelo convite. Estou super feliz e parabéns aí por já estar no episódio 79 aí nessa trajetória. E já tá em qual empresa? Quantas empresas você já criou? Acho que umas 4 ou 5. Já tá em Paquinta daqui a pouco, né? Parabéns, cara. Muito legal. Muito bom. Eu hoje estou na FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas. Estou liderando um projeto chamado FIENG Anjos, que é um grupo de donos de indústrias de diferentes portes, indústria geralmente de manufatura mesmo, então tem empresa lá que é empresa de capital aberto, tem empresa que é pequenininha, que está faturando 2, 3 milhões por ano, e a gente reuniu esse grupo que hoje são 26 pessoas físicas, que se comprometeram a fazer, cada um deles, pelo menos um investimento de R$25 mil em startups que sejam o que a gente chama de Inditechs. O que são as Inditechs? São startups que têm indústrias como o seu foco majoritário ali da sua atividade. Ou seja... Como cliente. Como cliente. Então a solução é uma solução que está tentando resolver uma dor relevante de algum tipo de indústria. Tá. Pode ser uma startup que está focada em alguma segmento como mineração, pode ser uma startup que está focada numa área específica de, por exemplo, giro de estoque em indústrias, ou pode ser alguma tecnologia como visão computacional mais aplicada à indústria. A gente olha qual que é a tese entre pré-seed e seed, ou seja, tem que ter pelo menos um produto. Esse produto tem que ser um software ou um hardware de tecnologia proprietária. A gente não olha o que eles chamam de empresas de base tecnológica ou deep techs. Eu tenho um componente molecular para poder ajudar uma fábrica de alimentos. A gente não investe nisso, em tecnologia que é produto físico. A gente só investe em coisa que é digital. O físico aqui seria um hardware. Eu criei... Por exemplo, a gente está analisando uma startup, um totem que coloca do lado de um grande maquinário aqui de uma indústria, que consegue monitorar se está tendo parada naquele maquinário e se está tendo movimentação de peças ali dentro de algo que é muito físico, ele consegue captar isso com dados. Então a gente analisa isso, tem que ter esse produto
e tem que estar pelo menos faturando. Ter algum cliente, tem que estar vendendo para esse cliente. Provou um pouquinho, né? Provou um pouquinho. Pelo menos um cliente. Pode ter um cliente só que já tá bom. E os fundadores dessa startup, eles têm que ter pelo menos 80% de participação societária dessa startup e tem que estar dedicados full time para a startup. Eu tenho 3 negócios. Não, a gente não investe em quem tem vários negócios ao mesmo tempo. É uma questão de tese, é uma questão de apetite de risco. Todo sentido. E a gente pode investir em startups do Brasil todo e até startups que são de fora do Brasil. A gente está conversando com algumas do Chile e da Argentina que queiram entrar no Brasil. Né? Basicamente é isso. Quanto que a gente investe em média? Esses anjos, que são hoje 26, na média, quando eles se unem, a gente está tendo uma adesão aí de 14, 15 anjos com apetite para poder investir. Então, estamos falando na média aí de uns 350 mil reais de investimento. O que a gente busca agregar para essas startups? Fora o dinheiro, né? Cliente, acesso a cliente. Então, a FIENG, ela tem hoje na base dela de indústrias associadas à FIENG, mais de 20 mil indústrias de diferentes portes. Tanto os anjos quanto a FIENG, e aí a FIENG aqui sou eu, o time que trabalha para o FIENG Anjos, a gente tem um funil que a partir do momento em que a gente investe na startup, a gente já começa a prospectar indústrias para essas startups com base no perfil dela. Então, quando a gente está analisando o investimento, a gente já está olhando o potencial que a gente tem de gerar aumento de faturamento para aquela startup. Se é uma startup que a gente não tem muita indústria na base ou não encaixa muito, nosso apetite acaba ficando um pouco menor do que o outro perfil. Então é um grupo de anjos, como vários outros grupos de anjos, mas ele é totalmente nichado em indústria. Basicamente é isso. Legal. E faz todo sentido você olhar para a empresa que você percebe esse fit para poder crescer, porque a intenção qual que é? Quem está fazendo investimento quer investir, por exemplo, 350 mil, como o caso que você citou, eu quero investir 350 mil e ter retorno. E ter um retorno. E quanto mais rápido e palpável esse retorno, melhor. Qualquer pessoa quer isso, né? Com certeza. Então, se você percebe que fazendo uma conexão dessa empresa com um mercado que você já tem mais ou menos uma visão que existe uma necessidade e o produto tá ali, você vai ser essa ponte. Exatamente. Não tem porquê, né? Com certeza. Agora, se você investe numa empresa e você acredita que eles, que não pode ajudar e eles vão ter que descobrir toda a trajetória... Acho um risco maior. O risco é maior. Aí você prolonga esse processo e talvez pode até ser que nem valha a pena. É isso aí. Que legal. E... hoje, esse é um projeto que ele tá funcionando e tá com edital aberto, o pessoal pode mandar a qualquer momento? A qualquer momento, não é nem edital, é uma coisa fluida, igual um fundo. A gente está sempre aberto. A gente lançou oficialmente no dia 4 de abril, que foi o dia que a gente fez a primeira plenária, que é o momento em que todos os anjos se reúnem para poder avaliar as startups. E aí a gente está continuamente com isso aberto. Tem um link que está disponibilizado no meu LinkedIn, eu posso mandar para qualquer um. Legal. Se a pessoa quiser se aplicar para poder se candidatar para o processo de análise, ela pode se aplicar. A gente analisa isso tudo muito rápido, dá um retorno rápido, porque o objetivo como um grupo de anjos é ter uma velocidade com um fundo maior, mais estruturado. Ele vai demorar um pouco mais, porque é mais burocrático, mas o volume de dinheiro é maior. Aqui não, é pouco dinheiro mesmo para poder ser algo rápido e a gente ajudar essa startup rápido. A gente deve anunciar muito em breve o primeiro investimento. Se Deus quiser, a gente está para fechar. Oh, que legal. Bacana. E vocês, em termos de tese, né, do grupo e do fundo, vocês conseguirem, varia, mas vocês acompanharem mais rodadas ou provavelmente uma próxima já tem uma... Não, nesse grupo é a gente ser o primeiro cheque ou um cheque relevante para ele entrar na indústria. Com esse grupo a gente ainda não tem um segundo veículo, que é um plano para o futuro aqui, da gente fazer acompanhamento. É um primeiro cheque ali mesmo para a gente poder entrar, ajudar, ter uma participação pequena, mas conseguir explodir positivamente essa startup em vendas, para depois, se ela quiser captar uma outra rodada, a gente ajudar ela a acessar essa outra rodada. Legal, bacana, isso vale muito. Bom, para você que está aqui nos ouvindo, então aproveita, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link para vocês de como que você pode fazer a inscrição da sua empresa para poder fazer a avaliação ali no grupo de anjos que o Rodolfo citou. Obrigado. Claro, se você tiver mais fit com a parte da indústria, está buscando acesso à indústria, então você já está... Com certeza. Já está muito mais encaminhado ali, está muito mais próximo. Excelente. E ainda para quem está aqui nos ouvindo e tem esse interesse em fazer a inscrição, olhando do lado da empresa, o que é importante para a empresa
para ela saber que ela é uma boa candidata? O que é avaliado, né, na empresa para que ela possa olhar e falar assim, puxa, estou preparado para isso ou ainda preciso fazer um checklist ainda interno e me organizar? Você citou algumas coisas. O cheque vai ser aproximadamente 350 mil de reais, 80% de share pelo menos na empresa e trabalhar full time na empresa. Esses são alguns. Que mais que é avaliado? O básico é que a gente investe em startups. O que é pra gente uma startup? Uma startup é uma empresa que tem um produto digital, tecnológico, sempre tecnológico. Eu pego uma tecnologia que já existe e eu dou uma consultoria vendendo esse produto. Isso não é uma startup. Os fundadores têm que ter desenvolvido esse produto digital, que é um software, um programa de computador ou um hardware, e eles, o modelo de negócio, que é a forma como eles entregam isso para o mercado, monetizam e crescem, tem que ter a possibilidade de se tornar algo escalável. O que significa isso? Você sabe disso muito melhor do que eu, que você já criou várias e tal. Mas eu tenho que conseguir fazer com que o produto seja utilizado pelo usuário e o custo que eu tenho para poder aumentar o número de usuários, ele não cresce na mesma proporção do número de usuários. Eu tenho um ganho aqui muito exponencial. E eu consigo fazer com que esse produto seja utilizado numa indústria A do mesmo jeito que ele vai ser utilizado numa indústria B. Para fazer isso aqui, demanda muito tempo, experimentos, etc. Então, tem que ser startup. A segunda coisa que a gente olha, né? Tem que ter algum faturamento mínimo, assim, a gente já tem que ter algum indício que tem uma indústria que está usando o produto. Eu tenho um produto, eu desenvolvi ele para empresa de tecnologia. Legal, a gente não olha. Você já tem que estar vendendo para uma indústria. Seja qual tipo de indústria for. Se ficar na dúvida do que pra gente é indústria, é só ver lá os quinais que são atendidos pela FIENG, né? Tem um gazilhão de quinais lá. Já tem algum faturamento daquilo ali. E qual que é a grande diferença de um negócio de tecnologia para uma startup? É o potencial de escala, é a capacidade de escalar. Geralmente, isso está muito relacionado no que a gente entende ao tamanho da dor, ao tamanho da demanda. Né? Mas se algo é muito nichado, vocês não olham? Não, muito pelo contrário, eu gosto muito de coisas de nicho. Então, por exemplo, a gente está analisando uma startup que resolve uma dor específica de indústrias que têm laboratórios de análise de qualidade internos e não tem um software para fazer a gestão daquilo. A gente gosta dessa tese. Por quê? Porque essa dor, ela dói muito. Ou seja, ela atrapalha muito uma indústria. Quando uma indústria não tem um controle de qualidade bom, vamos pegar uma indústria de alimentos, por exemplo. Esse negócio do metanol que a gente está vendo aqui, por exemplo. Se eu não tenho um controle de qualidade muito bom, meu produto pode matar alguém. E isso gera uma repercussão absurda para toda a indústria. Você quebra uma empresa. A gente viu um caso, uma cervejaria aqui que quebrou praticamente por causa disso. Então, é a relevância da dor. O que significa a relevância da dor? O quanto que aquilo dói. O quanto que aquilo prejudica. E aí, a solução que a gente olha é uma solução que ela tem que resolver essa dor 20, 30, 40, 50 vezes melhor do que algo que já existe no mercado. Pô, Adolfo, mas já existe solução que faz isso? Existe. Um Excel poderia fazer um controle desse. Mas faz ruim. Não é escalável, não é replicável, deixa erros para trás. A gente está buscando algo que tenha um caráter inovador aqui do que gerar muito valor para aquele usuário. Resumidamente é isso. Até mesmo porque quando a empresa ela é uma indústria e ela começa a ficar muito grande, principalmente indústria, a gente falava muito há, 15, 20 anos atrás de RP. Né? Era a palavra do momento, RP, né? Então você vai ter um RP. Ainda fala, né? É um software que tenta resolver tudo aquilo que a empresa precisa. Só que quando você fala tudo que uma empresa precisa, uma indústria ainda por cima que vai fazer uma manufatura, cada indústria também tem a sua particularidade. Então você começa a ter situações customizadas e pormenores que se você não cuida e você não consegue fazer, você acaba, até o teu diferencial competitivo ele acaba indo por terra. Então,
como esse exemplo que você citou da qualidade, às vezes para uma empresa ter um software específico que resolve aquela dor da qualidade, que o RP não vai fazer, um customizado, porque seria muito caro, então aquilo vale a pena ser feito, vale a pena ser utilizado e comprado. E muito possivelmente, dentro dessa tese, pegando o gancho que você falou que foi muito bom, esse investidor nosso, ele está investindo nessa empresa porque ele acredita que ele colocando R$1, ele pode fazer essa empresa crescer, e na hora que ela cresce, ela começa a virar uma peça dentro de um quebra-cabeça maior, chamado RP, que esse RP vai querer ir lá e vai comprar essa solução, e aí vai fazer aquele R$1 que o investidor investiu virar 100, 300, 400, 500 e por aí vai. Cara, genial. Então a nossa tese é essa. Então assim, quando você está aplicando para um processo de investimento de venture capital, capital de risco, que é o que a gente faz, né? Eu invisto R$1 para comprar uma participação societária numa empresa, na expectativa de que eu vou conseguir fazer essa empresa crescer exponencialmente, e esse R$1, que é referente a algum percentual naquela empresa, se valorize muito a partir do momento em que alguma empresa ou algum outro investidor venha e compre aquela minha participação. Então, qual que é a premissa de toda startup que está recebendo investimento? Você vai ter que vender esse negócio em algum momento. Então, isso acho que é muito importante também deixar claro para o empreendedor, né? Uma das formas, inclusive, dele vender é ele, lá na frente, poder recomprar a participação dos investidores. Eu já fiz isso numa empresa que eu investi. Eu investi, os sócios dela foram e me recompraram. Então, mas é o que a gente chama no investimento da saída, né? Então, isso é uma coisa que tem que ter muito clara. A expectativa do investidor é ele colocar R$1 para poder ter um retorno muito bom. Vamos pegar a Selic, 15%. Multiplica isso aqui ao longo do tempo, colocando inflação, colocando o custo de oportunidade que ele teve. Se eu jogar isso aqui, lá na frente eu vou querer ter um retorno de 10, 20, 30 vezes o capital que eu investi. Perfeito. Excelente. Muito bom esse ponto de deixar bem explicado, porque às vezes os empreendedores, eles acabam olhando para os fundos, né, de investimento e pensando no Venture Capital como um grupo, né, um fundo, um investimento que vai ficar lá e vai estar lá. A intenção de qualquer fundo de investimento, se olhar do lado do investidor, é justamente colocar o capital, multiplicar. E esse capital tem que retornar. Então ele precisa vender, ele precisa passar isso para frente, né? Então vocês, né, e nós como empreendedores, a gente ter um fundo dentro da nossa empresa como investimento, vai ter uma pressão para vender isso? Vai, claro que vai, porque faz parte do negócio, né? Isso daí no D0 já é sabido, né? Então é isso aí. É o combinado na largada. Combinado na largada. Perfeito. Então, escalável, faturamento, que já esteja tendo faturamento para a indústria, o valor de aproximadamente 350 mil, 80% de share os fundadores têm que ter no cap table, tem que trabalhar full time, e tá sempre abertas as inscrições, pessoal. Então aproveitem a oportunidade para poder alavancar a tecnologia de vocês, seja software ou seja um hardware, mas o importante aqui é indústria. Tem que ter como cliente a indústria. Bom, a gente está agora fazendo praticamente 3 anos que o ChatGPT foi lançado, né, para o público aberto. Ele já vinha sendo desenvolvido há muito tempo, mas agora ele está aí no meio de quase tudo que a gente faz. E, Rodolfo, como que talvez vocês devam ter recebido empresas falando que a gente é IA do hardware, do não sei o que, da caneta mágica, sei lá, alguma coisa assim. Toda hora. E como que você avalia, então, uma empresa que fala que tem essa IA, ou que é AI-based, ou qualquer outro nome que queira colocar, mas como você sabe o que é fumaça e o que é fogo? Cara, muito boa pergunta. Só pegando um gancho antes que você falou dos 3 anos, você assiste TV aberta, Globo? Não mais. Da paternidade. Não, por causa... Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Eu assisto novela. Eu gosto de novela. É legal. Porque eu acho que, além de eu gostar de fato das histórias da novela, essa novela agora, a Avenida Brasil, pra mim é maravilhosa. Avenida Brasil não, como é que chama a novela? Eu esqueci o nome da novela, depois eu vou lembrar aqui. Ela... Qual que é? Vale Tudo. Vale Tudo. Obrigado. Valeu, grande. Obrigado. Vale Tudo. Eu sou fã da Odete Roitman. Você entende um pouco mais do que está acontecendo para as massas, né? Para o público, consumidor final. A Claro está anunciando propaganda no horário nobre da Globo. Se você assinar, você ganha ChatGPT Pro. Nó, sério, cara. Aí você vê que o negócio virou mainstream. Sim, tá na novela. Aí você vê que o negócio virou mainstream. Então, assim, cara, quem não usa hoje alguma ferramenta
de inteligência artificial, pra mim, desculpa, é burro. Você tá perdendo produtividade. Total. Hoje eu tenho 4 coisas que eu faço na minha vida, fora o FIENG Anjos. Eu não conseguiria fazer isso se eu não usasse inteligência artificial, se eu não usasse essas ferramentas. E eu não sou um cara técnico, eu não sou de tecnologia. Eu sou um cara de administração, negócio. Então, em relação a isso... Que legal. A nossa tese sobre isso, qual que é lá? Assim, nós queremos descobrir coisas... Perdão. A primeira coisa que a gente analisa é empreendedor. Uhum. Empreendedor ou empreendedora. Um empreendedor ou empreendedora muito bom, o que pra mim é bom? Resiliência, proatividade, inteligência e ética. Uhum. É o que a Endeavor, quando eu fundei a Endeavor aqui em Minas, falava. Brilho nos olhos, fazer do jeito certo, né? Querer... O Nizam Guarães tem uma frase sobre empreendedor, acho que você deve conhecer. O empreendedor, ele tira de onde não tem. Então, vamos supor que eu virei essa pinga aqui. Tomei tudo, não tem pinga aqui, e eu vou pôr esse copo dentro desse aqui. E põe onde não cabe. Legal. É isso. Tira de onde não tem e põe onde não cabe. Empreendedor muito bom, ele pega qualquer negócio ruim e ele faz um negócio muito bom. Empreendedor que não é bom, pega uma Petrobras e quebra a Petrobras. Então vamos lá. Pra gente, a gente primeiro olha isso. Segundo é assim. Isso eu aprendi com o Flávio Pripas, que foi o cara que fundou o Cubo. Existe uma dor muito relevante. Você consegue solucionar essa dor 10, 20, 30, 40, 50 vezes melhor do que o que já tem no mercado? Uhum. Sobre a inteligência artificial, quando uma startup vira hoje pra mim, ou qualquer empreendedor fala assim, nós somos uma startup de inteligência artificial. Uhum. Cara, quando você fala que você é de inteligência artificial, isso não é que você tá usando, eu vou querer ver se você desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial proprietária. Uhum. Você desenvolveu? Você tem aí aprendizado de máquina que você desenvolveu? Uhum. Redes neurais que você desenvolveu? Boa. Algoritmos que você desenvolveu? Você tem um LLM que você desenvolveu? Para desenvolver isso, não são milhões de reais. São bilhões de dólares. Sim. Então, existe gente que consegue fazer isso no Brasil? Existe. Né? Tem um lugar em Goiás, chama CEIA. Você já ouviu falar? Não. É o melhor centro de desenvolvimento de tecnologia para inteligência artificial da América Latina. Em Goiás. Goiânia, CEIA. Uhum. Ligado à UFG lá, a Universidade Federal de Goiás. Não sei se é FGO ou UFG. Tem um professor lá que chama Anderson. Os caras é um gênio, desenvolve inteligência artificial bruta, pura. Uhum. Beleza. Pegar isso aqui e transformar isso aqui numa aplicação de um produto e depois transformar isso num negócio é um abismo. Sim. Então, o que a gente analisa? Que legal. 99% das coisas que a gente olha não são tecnologia de fronteira. Uhum. O Brasil não é um lugar, cara, e eu não acho que a gente deveria focar nisso, de ser de tecnologia de fronteira. Não é um lugar que tem que inventar uma tecnologia bizarra do zero. Nós não temos essa competência aqui. Isso é caro. É. As mentes mais brilhantes de tecnologia do planeta estão onde? Cara, é China, Israel e Estados Unidos. E acabou. Não tem, é muito difícil competir com isso. Tem dinheiro demais. Os talentos vão pra lá. E assim, não é briga de empresa de capital aberto. É briga dos caras que têm mais dinheiro no planeta. Você vê lá o Trump interferindo no negócio com relação a isso. Bom... O que a gente gosta de olhar? Né? Eu vou te dar exemplos. O cara chegou pra mim lá, um empreendedor que eu admiro muito. Então, empreendedor que eu admiro por quê? O cara, igual você. Tem as características. Já fez, já criou startup, já quebrou startup e já vendeu startup. Cara, você já é melhor que 99%. Nesses critérios. Ele virou e falou assim, eu tô desenvolvendo uma aplicação que usa inteligência artificial para resolver uma dor. Qual? Contratar funcionário em chão de fábrica para indústria. Uhum. Então um salve aqui pro meu amigo Anderson da Vendor. Ele não desenvolveu uma inteligência artificial proprietária. Ele desenvolveu um arcabouço de várias aplicações diferentes que usam algumas delas inteligência artificial e que tem aqui a inteligência deles, a sacada deles de orquestrar isso tudo e transformar isso num produto. Uhum. Isso, até aqui,
Ok, tem muita gente fazendo isso. O tal dos agentes de IA, né? Que é nada mais do que um mistureba de um monte de tecnologia que já existe para poder substituir uma função que o ser humano faria com muito menos erro, muito mais velocidade e escala. Qual que é a sacada? Você conseguir transformar isso em tração. Vender, né? Vender. Venda. Só que mais do que vender, é o que você também, inclusive, fala, é o tal do Product Market Fit. Que é o quê? Como que eu vou pegar essa solução e eu vou descobrir quem que vê muito valor nela, porque vai usar ela muito e vai usar um ponto de que vai querer me pagar, vai querer renovar e vai querer indicar para outros clientes. Isso é o tal do Product Market Fit. E nesse sentido, não importa se você tem a melhor tecnologia de inteligência artificial do planeta. Eu estou literalmente cagando para isso. O que eu quero é o quê? Você conseguiu transformar isso em algo que resolve um problema relevante de uma maneira relevante? Então, quando a gente analisa... eu já tenho um preconceito absurdo quando chega, nós somos uma empresa de IA. Cara, toda empresa hoje é empresa de IA. Falar pra você e a turma que já é vivenciada, cara, que já toda tem empresa... Você vai falar, beleza, você quer seguir nessa linha? Vamos lá. Aí eu vou falar assim, me mostra exatamente a tecnologia, o código, o seu stack, o que você fez, o fine tuning, tal. Rodolfo, como é que você sabe avaliar isso? Eu mandei no ChatGPT. Me ensina como é que eu avalio sobre o ponto de vista tecnológico de inteligência artificial proprietário. Ele faz isso. Ele foi lá e me ensinou. Você faz essas perguntas aqui. Eu saco isso do bolso e tal. Isso aqui é o de menos. Agora, como você está resolvendo o problema e como você está capturando valor e monetizando, isso é que interessa pra gente. Entendi. Que legal. Porque com relação a... Eu concordo plenamente. Com quem que eu conversei dias atrás? Eu conversei dias atrás com também um pessoal que trabalhava com a parte de investimento. Eu não lembro se era com o pessoal da Bossa, que eles têm aqui, até mesmo aqui em Minas, com o BMG. Tem. O xará. Meu xará, inclusive, o Rodolfo. Não, o pessoal, assim, estavam falando sobre... Eu posso dar uma canelada, eu não me recordo se era com eles, mas era um pessoal de investimento. E eles estavam comentando justamente isso, que o Brasil, quer queira ou não, né, a gente tem que colocar, voltando um pouquinho, eu acho que a gente tem que colocar os pontos fortes que nós temos, valorizar os nossos pontos fortes, né, que são que outros lugares talvez não tem, mas assim, a gente querer forçar a barra e falar que aqui vai ser um Vale do Silício da vida, cara. Ou Israel da vida, qualquer coisa, cara, não vai. Deixa eu te falar uma frase sobre isso. Ficar de coração limpo com isso. Não vai. Vou te falar uma frase sobre isso, porque foi uma frase que eu escutei tem um mês. Eu tenho um amigo muito querido chamado Rafael Duton. O Duton é empreendedor Endeavor de 2004. Ele foi um dos caras que fundou a Movile. Ele é co-founder da Movile, que é dona do iFood. Eu virei pra ele e soltei assim, pô, Duton, me incomoda muito, nós estamos falando aqui de Belo Horizonte, né? BH e outros estados não terem uma disponibilidade de capital para investimento em venture capital igual tem em São Paulo. Cara, ele me deu uma lição maravilhosa. Ele falou, Rodolfo, deixa eu te falar uma coisa. Quantos vales do silício existem nos Estados Unidos? Eu falei, um. Ele falou, Estados Unidos. Um. Eu não sei se você sabe, o PIB do Texas, um dos estados, é maior que o PIB do Brasil. Texas. O da Flórida vai passar o Brasil. Os caras não conseguiram replicar o Vale do Silício nos Estados Unidos. Lá. Então, pra que você tá querendo replicar São Paulo no Brasil? Sabe o que você tem que ser, cara? Grato de que tem um lugar pra você poder ir lá e acessar a capital. Porque a gente poderia estar num lugar tipo Argentina que o cara tem que sair, ou qualquer outro, né? Vamos falar um lugar ruim. E eu falei, ele tem toda a razão. Então, qual foi a minha pegada pra poder ir pro Fieng Anjos nesse ponto? O que a Fieng tem que nenhum outro lugar tem? Indústria. 8.000 indústrias. Então nós vamos focar em vender tecnologia pra indústria. Então, quando a gente fala sobre isso, cara, assim, pra que eu vou querer ficar competindo com o desenvolvimento de IA, sendo que a gente tem uma coisa aqui que talvez esses lugares não tenham, é mercado interno. E isso,
o Diego Barreto, o CEO lá do iFood, ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, é tecnologia desenvolvida no Brasil. Eles têm um centro de inteligência artificial muito bom lá. Eles compraram uma startup daqui chamada Requiem e tal, referência. Sabe quantos agentes de IA o iFood tem hoje? 2.000. Nossa. 2.000 agentes de IA. 2.000 agentes. Olha a carga burocrática, tributária, complexidade de lidar com CLT, todos esses problemas, isso é problema que a gente tem no Brasil. Sim. Lá na Condô, negócio de condomínio, puta, lei e tal. Isso é um benefício que a gente tem, são problemas pra gente poder resolver. Sim. Então, em vez de eu querer ficar batendo que eu tenho a melhor tecnologia, cara, bate que você tem a melhor capacidade de resolver um problema. Cara, esses dias, eu acho que foi antes de ontem, se eu não me engano, tem um canal, um Instagram que eu sigo que é do Tio Rico. Eu acho muito legal as coisas que ele fala, é legal pra entender também algumas coisas. Ele tem bastante sátira, mas assim, aquela sátira amarga que você fala, putz, cara... Tem um... faz sentido, e é do mundo financeiro, né? Então, pô, faz investimento e fundo e tal, então tem a ver. Ele falou bem assim, dando aquelas risadas lá. Ele falou que, cara, o Brasil, né... Melhor taxa de juros do planeta pra ele investir. falou assim, cara, é um lugar maravilhoso pra você ganhar, fazer dinheiro. Um lugar maravilhoso. Ele falou, guardar, talvez não. Mas pra você pegar e fazer dinheiro é muito bom. Por quê? Por esses pontos que você falou. Porque os problemas que nós temos, eles são problemas, em suma, vamos dizer assim, burocráticos. Então, a gente tem uma oportunidade, nós que somos daqui, e isso, eu sempre, eu gosto demais, eu vejo isso ainda como uma vantagem. Talvez um dia não seja. Mas a vantagem que eu vejo de nós empreendermos no Brasil e sermos brasileiros é que, acima de tudo, nós falamos português. E a nossa turma, se nós falássemos inglês, o mundo seria outro, aqui para nós. Mas nós falamos português. E o fato de nós falarmos português e boa parte da nossa população também não ser letrada em outros idiomas, faz, quer queira ou não, ainda que os softwares estrangeiros, eles ainda não entendam perfeitamente como as coisas funcionam aqui. Né? Isso vai acabar. Eu sei que isso com... pega o Stripe, a dificuldade que o Stripe tem pra poder entrar no Brasil. Exatamente. Os caras engolem o mundo inteiro. Funciona no mundo inteiro e não funciona no Brasil. No Brasil ainda é difícil. É doido, né? Uma hora vai funcionar, uma hora vai dar certo. Mas o empreendedor brasileiro, nós temos a oportunidade de... Cara, isso que você falou, né? Então, a tecnologia de fronteira, né? Uma tecnologia ali, né? que a gente fala, realmente é um negócio de ponta, tecnologia de ponta, uma LLM, um data center, um negócio que é, assim, ó, a chance de chegar aqui e você falar, estou atraindo, quero fazer investimentos de bilhões nisso aqui no Brasil, a chance, olha, pode acontecer. O risco é muito alto. O risco é alto. Não vou morder minha língua, porque corte a gente já sabe, mas provavelmente é, assim, bem improvável que aconteça. Com certeza. Então, se aqueles isso é a opinião do Léo, e me diga se você também acredita nisso, mas se o empreendedor aqui no Brasil, ele tem a vontade de fazer uma tecnologia de ponta, com a maior dor no coração, mas com paz, eu digo o seguinte... Pega suas coisas, fale bem inglês. Pegue suas coisas. Vai fazer outro lugar. E vai pra China, ou vai... E faça mandarim, mas... Ou vai pra China, ou vai pros Estados Unidos, ou vai pra Israel. Escolha um desses aí e vá pra lá fazer isso. Cara, você tem que estar com os melhores. É onde estão os melhores. Agora, você quer fazer um... Pega os unicórnios brasileiros. Nenhum deles se transformou num unicórnio brasileiro porque tinha uma tecnologia a mais disruptiva do planeta. Nenhum. Não era. Verdade. Cara, iFood, os caras entregam comida. Os caras entregam comida. Quinto andar. O cara te ajuda a alugar apartamento. É imóvel, é isso aí. Não é um negócio... É isso aí, cara. É simples. Então, assim... As fintechs. Cara, Nubank, cartão de crédito. Por que os caras destruíram os mercados que já estavam estabelecidos? Porque a dor era absurdamente relevante e ninguém estava tentando resolver aquela dor 20, 30, 40, 50 vezes melhor do que o mercado. Não é? A tecnologia foi só um meio pro cara fazer aquilo. Óbvio, permitiu escalar e tal. Mas você vai falar assim, eles são precursores de tecnologia na história da humanidade. Óbvio que não. Sim. Então a gente tem que ver isso, né? Rodolfo, olha só. Então, pra gente que tá falando de IA, então, as tecnologias de IA, aquelas que realmente são as de fronteira,
vocês olham, né, falam assim, não, beleza, deixa eu entender de fato se realmente é alguma coisa ali, deixa eu pesquisar, beleza. E para aquelas que não são, então aqueles que são consumidores de uma OpenAI ou coisa assim. Tração. É venda eu mesmo? Eu olho a tração. Tá. Quando o empreendedor bate muito na tecla que é algo proprietário, a gente olha muito a tecnologia. Tá. Cara, não vai convencer. Difícil convencer. Quando tá usando algo que é o tal do wrapper, né? Ou pegando várias coisas e juntando e aplicando, a gente olha a capacidade que ele teve de identificar a dor, resolver a dor, capturar valor e monetizar. E isso aí a gente vai olhar a atração. Uhum. Então, se eu tenho uma startup, por exemplo, uma das startups que a gente olhou lá, o cara lançou um negócio, em 6 meses ele tava faturando 100 mil mês. Nossa. Recorrente. Uhum. 100 mil mês. Isso é muito bom. Pô. Caramba. 100 mil recorrente mês? Tira o chapéu. Em 6 meses? Tira o chapéu. E tem outra coisa também, né, Leozão? Assim, tem uma ferramenta agora aí que é a startup com o maior crescimento da história da humanidade, o Lovable. Eu estou completamente in love com o Lovable. Eu sou completamente fã. Doido, né? Porque eu tenho um startup studio, né, também, que eu tentei criar e tal. Cara, antes eu dependia de dev, sei quantos devs. Dev é o desenvolvedor, Caros, né? Tudo caro, os caras não gostam de trabalhar do jeito que a gente trabalha, tem um horário deles e tal, tudo bem. E assim, cada dia mais caro, e você ficava à mercê. Eu odeio ficar à mercê das pessoas. Uhum. Gosto de ter liberdade. Bicho, eu treino kickbox, eu luto. Tem um amigo meu, luta comigo, ele tem 18 anos. Ele virou e falou assim, tô querendo mexer com um negócio de tecnologia. Eu falei, tá. Peguei o Love, estuda isso aqui. Passou um mês o menino, estudei tudo. Vamos desenvolver alguma coisa? Eu falei, vamos desenvolver? Vamos. Eu falei, cara, vamos desenvolver um sistema aqui para ajudar uma clínica médica, não ter mais aquelas digitadoras que ficam lá digitando o exame na hora que a médica fica falando de laudo? Vamos. Precisa ter um reconhecimento de voz e tal. Uma semana o negócio estava pronto, rodando. Que doideira, né? Cara, então assim, você não tem barreira de entrada mais para poder desenvolver negócios que usam a não ser um negócio de tecnologia proprietário, que é o que a gente falou, beleza. Mas negócio que eu vou pegar uma tecnologia e vou aplicar, você não tem barreira de entrada. Então, qual que é a única vantagem competitiva que você vai ter? Velocidade. Perfeito. Acesso, né? Velocidade, cara. Eu também vi os protótipos, os trabalhos que a gente consegue fazer no Lovable. Para quem empreende de uma maneira já na parte de tecnologia e empreende criando software com devs e com equipes e com squads e aquele monte de coisa, a gente olha para isso e fica abismado. Sabe, fica abismado. A gente olha e fala assim, antes, como você disse, para eu pegar e fazer uma landing page com uma página de cadastro e para eu fazer, um cadastro simples de, um cadastro de uma pessoa, talvez o meu problema 1 que conecta com o problema 2 e que eu resolvo automatizando um problema 3. E se você quiser fazer um checkout depois? E um checkout, exato. Se você quisesse fazer só isso... Quantos meses? Cara, ia custar meses, ia custar pelo menos uma centena de milhares de reais e você ainda não iria saber se vai ter tração. Então você gastou um baita dinheiro. Ou seja, você abriu uma padaria, literalmente é uma padaria. Uma padaria. Sem saber se ia ter cliente. Sem saber se ia ter cliente. Perfeito. É isso aí. E a probabilidade de ter cliente nesse modelo é baixa. Baixa, bem baixa. Hoje a gente faz os negócios assim em 24 horas, em horas e lança. É isso aí. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, tem quase 20 anos, tecnológico, startups, eu nunca vi uma mudança tão radical no acesso a empreender algo digital, igual a gente tá vendo agora. Total. Software. Uhum. E quais são as dúvidas? Você tem alguma ressalva, alguma dúvida? Por exemplo, com o Lovable da vida ou com o OpenAI? Se fosse olhar... Zero. Zero. E se fosse olhar... Eu não sou crítico. A galera fala negócio de segurança, a galera fala... depois, o que eu tenho de crítica? Não é crítica em relação às ferramentas. Uhum. Eu fui no Lovable Day. Uhum. Eu vi gente que desenvolveu coisa grande no Lovable lá, fatura milhões falando. É a forma, igual um prompt, é a forma, igual o ChatGPT, é a forma como a gente usa ferramenta. Perfeito. Então, se eu que sou um cara que não tem nenhum conhecimento de tecnologia, zero, quiser pegar uma ferramenta dessa, que eu consigo, pôr lá o que eu quero que ela desenvolva pra mim e ela me cuspir, ela vai cuspir.
a probabilidade de não funcionar direito é muito alta. Então você tem que entender um pouco como a ferramenta funciona, pra você poder conseguir imputar, inserir alguma coisa lá, pra ela poder te cuspir um resultado que seja bom. Perfeito. Você tem que entender o mínimo. Quando você não entende o mínimo, você vai ter desenvolvimento que um site, o cara aperta um botão lá e vai aparecer todo o cadastro com todos os usuários lá, tudo vazado, senha, LGPD, tudo fora. Perfeito. Aí falar que não é seguro é errado, porque foi feito, foi pedido da forma errada, né? Não foi pensado aquilo lá. Aquele problema, né? Assim, às vezes o maior problema que tem entre o computador e a cadeira é o usuário. E esse é fato. Sim. Isso é fato. Sim. Né? É igual dinheiro, cara. É igual fazer Pix. Tem gente que faz Pix errado. Sim. Qualquer pessoa consegue fazer um Pix. Tem um livro bem legal, Rodolfo, que ele se chama Vida 3.0. Não conheço. Não? Cara, é muito legal mesmo. O que o autor faz? É o Max alguma coisa. No resumo da história, o que ele faz? Ele é um engenheiro, ele trabalhou lá nos Estados Unidos, ele engenheiro de tecnologia, software, né? E ele trabalhou durante muito tempo junto nas empresas do Elon Musk, se não me engano, Tesla, e ele foi para X, se eu não estou enganado, ele foi para X. Só isso. Só isso. E é interessante que no livro da biografia do Elon Musk, esse último do Walter Isaacson... Eu comprei e não li ainda, eu tenho que ler. Você lê muito, né? É muito legal. Eu vou ler. É muito legal. Esse aí foi... Cara, esse é o muito bicho legal. É diferente, né? Cara diferente. É outra vibe. Cara diferente. Nesse livro, o que ficou muito nítido pra mim é que o Elon Musk, ele conseguiu criar... trazer para perto dele mentes muito brilhantes, e ele desenvolveu e ele conseguiu fazer essas mentes funcionar junto com ele, no jeitão dele e no jeitão que a equipe funciona. Ele conseguiu fazer isso. É a cultura, então, eu sei da cultura lá que você falou. Cultura. E ele leva isso para qualquer lugar. Então, por exemplo, lembra que você falou que o empreendedor bom é aquele que olha uma empresa ruim e ele transforma a parada? Então ele pega um X da vida, um Twitter, agora X, né? Ele pega uma empresa dessa da vida e ele fala o seguinte, cara, quer saber? Ele conta isso no livro, é muito legal. O Walter Isaacson, ele conta esse caso. Que realmente eles chegaram lá, né? Teve aquele dia que ele levou uma pia, né? Que demitiu 80% da galera. Cara, demitiu uma galera, chegou com os engenheiros parrudo dele, que é a turma de elite dele, e falou, velho, nós vamos transformar esse negócio. Abre o código aí. Desse jeito. Tá lá no livro. Falou, abre o código. E a galera sentou do lado de quem tava lá, olhando o código. Cara, quem foi? Desse jeito. Cara, quem foi o idiota que fez esse código aqui? Cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tem que fazer assim. E ela ia consertando a parada. Então... aumentava a eficiência, né? Por que eu tô comentando isso, né? Porque perdi. Talento, né, cara? Acesso a talento é um negócio difícil, né? Demais. Talento é um negócio muito complexo, especialmente no Brasil. Então, aí então eles conseguiram fazer esse grupo, né? E nesse livro, ou melhor, ele conseguiu fazer esse grupo, e nesse livro, o Max, ele também... O Vida 3.0. E no Vida 3.0, ele também estava envolvido nisso. E lá atrás, quando... eles estavam começando as conversas a respeito de inteligência artificial, foi feito meio que um fórum das pessoas que eram um grupo de elite, além desses, né? As mentes brilhantes. As mentes brilhantes. Então tinha o Bill Gates, tinha o Elon Musk, tinha uma turma gigantesca lá, o pessoal das universidades, e eles reuniram e fizeram um fórum de pessoas, quase 200 pessoas, em alguns lugares, e daí falava-se sobre inteligência artificial. E o mais legal desse livro, que pelo menos para mim o que também marcou bastante, foi que coisas que essa reunião aconteceu em 2014 e 2015. Tem tempo. E depois teve outras em 2018, se eu não estou enganado. As coisas que eles falaram de lá, a gente tá vendo agora acontecer. Esse livro foi um best-seller, se eu não estou enganado, em 2019 ou 2020. Que legal. E aí hoje a gente lê e fala, até mais ou menos, sei lá, 30% do livro, você lê, você fala, isso aqui, beleza, é notícia velha, já aconteceu. Só que ele é de 2019, hoje estamos em 25 e a gente está acontecendo agora. Então você olha, beleza, isso aqui realmente ia acontecer. Quando você começa a chegar em 40% do livro, ele começa a falar do que está por vir. Nossa senhora. Gastrite. Então você tem 60% do livro que você lê e você olha, e você fala, olha só para onde que pode ir. E o que eu gostei, só para fechar o resumo do livro, o que eu gostei é que ele não tenta, pelo menos, não colocar viés positivo e negativo, mas ele mostra que dentre esse grupo dessas 200 e poucas pessoas cientistas e pessoas, né, visionárias nesse aspecto de inteligência artificial, tem gente sinistra que fala que, cara, vai dar ruim. E tem gente sinistra que fala, cara, não, isso aqui vai dar tudo certo. Então, você olha isso, você pode torcer, mas a verdade, daí a conclusão dele, né, fala assim, olha, a conclusão é que
a gente não sabe o que vai acontecer. Mais ou menos isso. Eu falo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então. E eu concordo em número general. Claro, eu falo, vamos ver o que vai dar. Mas como empreendedor, e falando para empreendedores, cara, assim, hoje, para pessoa falar que não consegue lançar um negócio de software, hoje, a desculpa tem que ser muito forte. Sim. Porque tá muito fácil. É isso mesmo. Agora, você lançar alguma coisa que tem valor, aí é aquilo que o Paul Graham lá, que é um fundador da Y Combinator, que é a melhor aceleradora de startups do mundo, fala, né? Faça coisas que não escalam. Do things that do not scale. Então, às vezes o pessoal fala assim, startup tem que ser tudo escalável. Não é tudo escalável. A forma como às vezes você vai começar a prospectar um cliente, ir lá, visitar uma indústria, às vezes vai ser sola de sapato. Ir lá, bater na porta, visitar, apresentar, colocar solução, depois ir para outra, e depois você vai encontrar uma maneira de fazer isso, se tornar algo mais escalável, mais rápido e tal. Mas, para você começar um negócio hoje, não tem desculpa para você não poder começar um negócio digital pois hoje. Total. Rodolfo, a gente vai caminhando pro final. Seria muito legal se você pudesse compartilhar com a nossa turma uma visão tua, uma leitura, né, uma visão tua do que você está vendo da parte de investimento no Brasil. Né? Legal. Porque a gente passou por um momento, falando de histórico, a gente passou por um momento em que teve uma certa euforia de mercado, ali 2020, 2021, 2022, a gente viu coisas que, né, estavam ali, assim, o mercado é louco sempre, né? Então, a gente viu coisas ali que estavam sendo exageradas, houve uma correção, aí agora a gente está num Brasil com uma Selic aproximadamente ali 15%, sobe 10%, enfim, fica nessa bagunça. Mas e do mundo do Venture Capital? E ainda no meio, né? Mas e no Venture Capital? O que você imagina, que você está vendo, né? Que você sente, e o que você imagina aqui, sem nenhum compromisso, né? Mas o que você imagina que está por vir? Eu já te contei a minha história com o Venture Capital? Não. Vou te contar a minha história com o Venture Capital, que eu acho que é bem legal. Eu fiz administração no FMG. Uhum. Quando eu entrei na administração no FMG, em 2005, que eu entrei, a empresa júnior do braço de administração do FMG, a UCJ, meu e-mail, pessoal, até hoje, é Rodolfo UCJ. Eu criei nessa época. Que legal. @gmail. Ela tinha, à época, 2005, você tem 18 anos. 18, não, 20 anos. 2005, nós estamos em 2025. Ela tinha uma parceria com uma empresa oriunda de uma joint venture daqui de Belo Horizonte, entre Araújo Fontes, que é uma boutique de fusões e aquisições, que é uma das maiores do Brasil e a maior de Minas, fica aqui pertinho, com a Jardim Botânico Investimento, que era uma gestora de investimentos do Rio de Janeiro. Elas se juntaram e criaram em 2002 um fundo chamado Fundo Novarum, que foi o primeiro fundo exclusivo de seed capital do Brasil, para investir em empresas Fundo Novarum. Eu tive a sorte de escutar esse termo capital de risco, que é uma tradução que eu não gosto muito de venture capital para o português. Em 2005 eu falei, não, que negócio legal, eu gosto da palavra risco. Eu quero trabalhar com isso. Isso foi em 2005. 2007, eu fui fazer um intercâmbio para a Inglaterra e o pai da família onde eu morei um tempo lá falou assim, você já escutou falar de Venture Capital? Falei, já. Opa. Aí ele, eu acho que você devia trabalhar com isso no Brasil. Eu acho que esse negócio tem futuro. 2007. Falei, é mesmo? Tal. 2008 eu voltei pro Brasil. Tava tentando uns processos seletivos em empresa grande. Não deu certo. Um amigo meu da empresa júnior, que saiu e foi trabalhar na Araújo Fontes, virou pra mim e falou assim, cara, tem uma vaga num fundo de capital de risco. Eu peguei e falei, pode me dar. Não quer nem saber o que é, não. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar na Deloitte. Eu ia ganhar, à época, R$1.500. 2008. E fiz o processo seletivo para trabalhar no Fundo Novarum, entrevistado pelo Levindo, o Ricardo Arman e o Bruno Boys. Foram os meus 3 mentores em Venture Capital. Pra ganhar R$500. E eu cheguei lá e falei, não, eu quero isso aqui. E foi assim que eu comecei a trabalhar com Venture Capital em 2008. Você tem noção qual era o tamanho dos cheques que a gente fazia? E quantos % de participação a gente pegava? Vou te dar um exemplo. A gente investiu numa startup chamada Comunip, criada por empreendedores da área de ciência e computação, engenharia de software, da UFMG. Em 2005 foi feito esse investimento, eu entrei em 2008. A
gente investiu R$800 mil, 49% da empresa. Hoje isso é um crime. Total. Um crime eu pegar esse tanto de participação societária. Em 2008, você tem noção de quanto que foi o investimento de Venture Capital no Brasil em 2008? Nós vamos pesquisar isso e depois eu vou trazer esse dado. Investiu isso. Hoje em dia, naquela época, a ABVCap, a Associação Brasileira de Venture Capital, quando você ia no evento, 90% do evento, o 95% era private equity, era fundo grande investindo em empresa tradicional. 5% era venture capital. Eles falavam, meus ex-chefes, que todo mundo que investia em venture capital no Brasil cabia dentro de uma Kombi. Uma Kombi. Isso em 2008. Quando você olha para hoje, cara, você vê uma infinidade de fundos brasileiros e gringos investindo no Brasil. Então, qual que é a minha visão sobre isso? O acesso a venture capital no Brasil é muito difícil. Mas ele é difícil em qualquer lugar do mundo. Porque se você for para os Estados Unidos, que tem infinitamente mais fundos e o investimento em venture capital nos Estados Unidos deve ser 100, 200 vezes o que é o Brasil. 200. Você vai estar competindo com as mentes mais brilhantes do planeta Terra querendo acessar capital. Então, na hora que você vai mandar um pitch deck, que é aquela apresentação que você quer captar um investimento para um fundo, ele viu 10, 15, 20, 30 iguaizinhas à sua. Você está dando cotovelada num lado e no outro ali, tentando captar aquele investimento. Aqui, vai ver menos, porque a competição é menor, mas o apetite para risco aqui também é infinitamente menor. Porque você tem menos fundos, você tem menos dinheiro. Então, por exemplo, o cara capta uma rodada seed nos Estados Unidos, o cara capta $5 milhões. Que para nós aqui seria uma empresa que já está faturando... O cara captar $5 milhões no Brasil... Ah, tem muita gente. Tem. Nas notícias que você tá vendo aí. Saiu uma notícia, o mercado agora voltou, tá bem aquecido, voltou a aquecer dentro de uma normalidade. É porque é difícil você falar que tem normalidade em valuation de startup. Não existe normalidade em valuation de startup, né? Vamos falar assim, numa euforia mais controlada. Não em relação à inteligência artificial, mas em relação ao investimento em startups. Porque em relação ao investimento em inteligência artificial lá fora, o negócio está numa euforia absurda, né? Sim. Essa euforia você vê acontecer no Brasil? Eu não tenho acompanhado tanto os grandes fundos para falar para você proprietariamente se está rolando ou não. Tá. Mas eu não tenho visto notícias de investimento em coisa que está no PowerPoint que hoje, que não seja coisa que já está se provando. Perfeito. Não tenho visto. Perfeito. Eu concordo também com você. Daquilo que eu tenho acompanhado, em termos de rodadas grandes no Brasil... Só o cara que já está provando muito. Isso mesmo. E até lá fora, até a gente vê grandes rodadas acontecendo, mas aí eu levanto o meu questionamento... Second time founder, third time founder. O cara já se provou. Já vendeu 2, 3 startups. Exatamente. Então, já sabe fazer, já tem conexão. Pode ser que a aplicação que o cara está falando e o estágio que esse empreendedor ou empreendedora esteja seja um estágio muito incipiente. Perfeito. E tem muita grana. Só que assim, você competir no investimento em tecnologia de fronteira, inteligência artificial, você não compete com pouco dinheiro. Não tem como você competir com pouco dinheiro. Não, é um negócio. Se for tecnologia de fronteira, de ponta, tem que ser muito dinheiro. Por isso que os caras levantam rodadas muito grandes. E aí você vai ver, a pessoa é ex-CTO da OpenAI, sei lá. Um negócio a Mira. assim. Cara, um negócio assim. O que você vai falar? E tudo bem. O que você vai falar? O negócio tá inflado e tal. Gente, é como se você tivesse numa corrida... Vamos fazer um paralelo aqui, talvez meio forte, mas é como se você estivesse numa corrida para poder combater o câncer. Essa é a mesma proporcionalidade, para mim, do que a gente tá vendo de inteligência artificial, cara. Assim, o negócio vai mudar a vida da gente. Quantos empregos não estão ameaçados por causa disso? O quanto que mudou... Pô, você pega as maiores empresas de consultoria do planeta aí, McKinsey, Bain Company e tal. Os caras estão totalmente ameaçados com isso. Então, quando voltando assim... Genial. No Brasil, eu não vejo esses números absurdamente discrepantes, igual foi 2020 e 2021, que veio... aquela enquete que vinha durante a pandemia, né? Qual foi
a coisa que mais fez acelerar a transformação digital na sua empresa? A, não sei o quê. B, não sei o quê. C, pandemia. E era C. Sempre pandemia e tal. Então teve um desespero do cara que... Zé Delivery. A Ambev só vendia em loja e de repente todas as lojas fecharam e o cara teve que começar a pegar cerveja na casa dos outros. Beleza, transformação digital. Jorrou dinheiro. Junto com juros ridiculamente baixos. Então rolou euforia mesmo e vai fazer cagada. Por que a galera não tá fazendo cagada mais agora, durante esse período? E tá mais cauteloso? O Selic tá 15%. Então, eu sou um gestor de investimento, né? Se eu sou um gestor de investimento, eu sou pago pra quê? Eu tenho uma pessoa que vira pra mim e fala assim, toma 25 mil reais, pega esse dinheiro, investe numa empresa e me devolve 10 vezes isso. Acabou, Venture Capital é isso. É simples assim. Então, se eu não devolver 10 vezes pra essa pessoa, ela vai falar, era melhor ter colocado o dinheiro aqui num CDB que tá me rendendo 150% da CDI e acabou. Perfeito. É isso. E então você olha pra frente, agora está começando a aquecer um pouco mais. Tá bem aquecido. Você olha que isso aí vai... Tá bem aquecido, eu acho que cada vez mais. Então, por exemplo, notícias legais, né? E não é com essa síndrome de vira-lata nem nada, não. O Peter Thiel, que foi um investidor anjo lendário no Facebook, ele tem um fundo. O fundo dele fez o primeiro investimento no Brasil aqui, numa startup aqui. Que legal. Então, pô, entrou a Sequoia Capital. Sequoia é o melhor fundo de venture capital da história da humanidade. Os caras investiram na Apple, né? Apple. Fizeram outro investimento numa outra startup aqui. Então você vê que a gente já está começando a gerar cases aqui muito legais. Legal, e tem muita startup grande aqui, né? Muita empresa de tecnologia grande. Pô, o iFood, o Diego falou lá, cara, a galera tá tentando copiar, os chineses estão tentando copiar o cara. Cara, tem tecnologia boa aqui, tá resolvendo problema grande e tal, e por aí vai. Que legal. Excelente. Genial. Rodolfo, eu gostaria, como forma de agradecimento aqui, antes de você deixar uma mensagem final para nossa turma, gostaria de deixar um exemplar do livro Eu Empreendedor. Você sabe que você já me deu, né? Eu sei, mas... Eu tenho. Esse aí eu vou dar de presente para uma pessoa. Legal. Eu vou dar de presente para um empreendedor que tá precisando ler isso aqui. Que legal. Com o maior prazer. Te agradeço, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. No livro Eu Empreendedor, você já conhece, você sabe. Para quem está nos ouvindo, eu compartilho é um guia para que quando você abre o livro, você já tem alguma coisa para fazer. Essa que é a ideia. Legal. Você não precisa, às vezes, ler ele de trás para frente, de frente para... Não. Você abre e você já tem alguma coisa para você fazer e aplicar na sua empresa. Baseado nos 5 Cs, que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Tenho certeza que você vai conseguir fazer alguma mudança na sua empresa colocando em prática essas técnicas. Rodolfo, se você pudesse deixar uma mensagem final para os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, seria muito bacana. Também como que eles podem encontrar você, encontrar como que eles podem talvez aplicar, né, os investimentos, como você achar legal melhor demais, indicar para a turma. Obrigado. Cara, minha mensagem é assim, eu acho que nunca teve, desde que eu me entendo por gente, um momento na história mais legal para poder lançar alguma coisa de tecnologia do que agora. Legal. Mais divertido do que agora. No Lovable Day teve uma palestra de uma mulher, foi a única mulher que palestrou, a Débora, e ela falou assim, eu dependia de profissionais de tecnologia para poder pegar as minhas ideias e transformar em produtos. Eu agora não dependo mais. Então isso é legal, não é contra profissional de tecnologia, é um empoderamento de empreendedores. Né? Você quer desenvolver umas coisas que alguém quer usar e queira te pagar por isso. Então acho isso muito legal. E eu posso ser encontrado no LinkedIn. Meu nome é Rodolfo Zouri, 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 tá lá o meu finalzinho lá no LinkedIn, é a ferramenta que eu uso. Não tem Instagram, sou viciado no LinkedIn, olho o LinkedIn igual olharia um Instagram. E no WhatsApp também. Então meu e-mail é rodolfo.zouri, Zouri, @fieng, fiemg.com.br. Pode me mandar um e-mail, pode me acessar no LinkedIn que eu vou responder com prazer. Maravilha! Rodolfo, muito obrigado, agradeço mais uma vez a tua participação aqui. E para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal.
Compartilhe essa mensagem aqui com outros empreendedores que você acredita que possam aproveitar esse conteúdo riquíssimo, e se for do setor da indústria, né, que sirva a indústria como cliente, então o match já está mais do que feito. Se você tem dúvidas, também coloca aqui nos comentários, que eu olho comentário por comentário para poder estar trazendo aqui para os nossos convidados e estarem respondendo para vocês. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.